Olá, bem-vindo à aula 13 do curso de Trivium da Casa da Crítica. Esta aula é a aula de Lógica 5 que nós dedicamos aos temas da indução e dialética. Indução é a contraparte da dedução, ambas espécies do gênero raciocínio. O raciocínio dedutivo, tal como nós vimos nas aulas anteriores, é também chamado de raciocínio analítico, porque ele analisa os conteúdos das proposições e de lá extrai uma parte que já esteja contida nas próprias proposições. Dessa maneira, a dedução, ela nunca, por óbvio, pode dizer mais do que o que está contido lá nas próprias proposições. No caso, que vão funcionar como premissas do raciocínio. O raciocínio indutivo, por sua vez, migra o caminho oposto. Ele é também chamado de raciocínio sintético, porque ele tem por vistas em dizer mais do que está contido nas proposições. Rigorosamente, ele busca uma regra geral ou uma generalização. Dessa maneira, se a conclusão disser mais do que está contido nas premissas, nas proposições de premissas, evidentemente nós estamos diante de uma indução. Tá? Não existe o que é melhor ou o que é pior entre a dedução e a indução. Nós precisamos de ambos. Inclusive, a indução é necessária para aferir o valor de verdade das proposições. O raciocínio dedutivo meramente é um instrumental. Vamos sempre lembrar da ponte. É um instrumental rígido para dar uma boa ordenação ao raciocínio, tal como uma ponte em que, se entrar a verdade entrou, a verdade saiu, sem chance de escapar. A indução vai buscar, por sua vez, esse processo sintético, de maneira que o seu rigor evidentemente é menor. Tá? Toda generalização, tá? Ela tem que ser mais ampla do que as premissas que a fundamentam, tá? E ela esbarra num perigo do preconceito. Toda generalização se presta a ser um preconceito. Isso não quer dizer que eu esteja usando aqui preconceituosamente a noção de preconceito, com aquela conotação ruim de pejoração, de desqualificação e etc. Todo conhecimento prévio a uma situação concreta, ele é um preconceito. Precisamos, nesse sentido, inclusive, de um grande estoque de preconceitos para bem mediar situações concretas e reais da vida. Isso está expresso, inclusive, em Aristóteles, quando a gente vai buscar os primeiros princípios, as regras de funcionamento, é para nós termos um estoque de conhecimentos prévios ou situações pré-concebidas, de maneira que nos acidentes práticos, nas realizações das circunstâncias, a gente tenha ferramentais aí para mexer. Tá? Precisamos muito da indução e da dedução combinadas. Uma coisa importante, quando nós nos valemos de exemplos ou nos valemos de analogia, isso por sua vez é um raciocínio indutivo. Ele também busca uma generalização. Tá? Tanto é essa generalização que eu dou exemplos de coisas diferentes, de coisas metafóricas, de coisas meramente analogadas, para mostrar um padrão geral. Fica muito claro no uso dos exemplos e da analogia o aspecto de generalização que a indução busca. Então você vê uma situação X, você fala de outra. Inclusive, se eu chegar e falar, vou usar o exemplo aqui da Chapeuzinho Vermelho. Tá? Vou dizer para a criança, tinha um lobo na floresta que estava bem arrumadinho e que dava docinhos, e tinha uma mocinha de Chapeuzinho Vermelho que acreditou. Evidentemente eu estou usando um exemplo, e um exemplo metafórico, com uma analogia de proporções para uma situação da criança. Qual que é a situação da criança? Não confie nos estranhos, porque eles são perigosos. Tá? Evidentemente eu estou generalizando.
tá? Isso aí fica muito evidente, tá? Sem analogia não vivemos. Nós temos que capturar regras e dessa captura de regras nós vamos alimentar as premissas que vão ser usadas aí imediatamente na sequência pelo raciocínio dedutivo, tá? Não existe dedução sem prévia alimentação com proposições. Proposições que, por sua vez, vão ser providas por deduções anteriores, mas em que, em algum momento, terão que vir de induções anteriores. Tá? Ao contrário da dedução, que visa a um rigor, e um rigor muito alto, o maior rigor possível, tanto que as regras da lógica clássica formal, como a gente viu aqui, são entendidas como regras de inspiração e decorrência diretamente do divino, tal que sequer a substância divina poderia não estar adstrita a uma regra lógica, tá? De tão rigoroso que é o domínio lógico. O domínio lógico clássico formal é muito rigoroso, como a gente viu, temos que entender esse rigor, mas a vida não se resolve exclusivamente, tá, dentro do domínio lógico. A maioria dos nossos raciocínios não tem o rigor clássico formal, a maioria. Nós temos muitas situações que a gente tem que resolver dentro do razoável, tá? E nunca dentro do racional. Tome muito cuidado com a expressão racional, porque ela muitas vezes quer dizer racional propriamente dito, ou seja, um domínio da razão igual àquele domínio que a gente viu, um dos sentidos do conceito, a sua posição em relação às outras. Todo conceito tem uma razão em relação ao resto do mundo, tá? E a racionalidade é o processo dedutivo disso, tá? Mas muitas vezes a racionalidade também é vista como o não razoável, no sentido estrito. Racionalidade é essa questão rigorosa. Razoabilidade é agir de acordo com o razoável, que quer dizer o muito provável, aquilo que é sólido, aquilo que inclusive é objeto de reflexão, com o rigor possível para as circunstâncias. E por vezes a gente usa o termo irracional, não para dizer a não racionalidade naquele sentido rigoroso proposto, mas para dizer a não racionalidade e a não razoabilidade também. Tá? Então, assim, não tem uma pretensão de viver uma vida racional no sentido absoluto do rigor lógico, isso é impossível. Nós temos que ter uma vida racional em ser racional no possível e ser razoável no possível, mas não ser irracional e irrazoável. Tá? Quais são os problemas da indução e por isso que ela tem um rigor menor? A indução esbarra em problemas psicológicos imediatos, porque nós fazemos uma projeção. Todos os corvos são pretos, porque todos os corvos que eu já vi são pretos. De maneira que eu posso inclusive fazer uma definição de corvo como ave desse característico e que é preto. Se algum dia surgir um corvo que é branco, eu já vou poder descartar de cara, olha, esse corvo, aliás, isso não é um corvo, essa ave não é um corvo. Por quê? Porque é branca. E eu já defini, tá, o corvo como preto. Evidentemente, eu quando defini eu tive uma amostra. Pode até ser uma amostra muito ampla, pode até ser verdade. De repente desta amostra eu tirar a verdade, mas eu não pude ver todos os indivíduos. E aí quando eu já faço uma definição, tá, e eu vejo aquilo que contrariaria, um fato que contrariaria a generalização já feita, eu descarto o fato. Tipo, eu vou identificar como outra substância. Isso é um problema clássico aí da indução. Quantas e quantas doenças, gente, principalmente as de índole aí, psíquico, psiquiátrico, que são mapeadas depois se descobrem não existiam. Exato, não, a doença não existia. Por quê? A partir de uma situação lá de X fenômenos observados,
foi inferida por indução, tá? A existência de uma regra geral, olha, e vai precisar estabelecer inclusive uma substância, e existe a doença X, tá? E depois não existia. Tem hoje uma discussão imensa se o déficit de hiperatividade existe ou foi uma invenção, ou se pelo menos existe tal como foi proposto, tá? Mas daí as pessoas passaram a vê-lo exatamente porque tinha a proposição indutiva, tá? Uma vez que você já é induzido a um saber, você pode alterar assim, e às vezes sem maldade, tá? Você já pode passar a tua estrutura a ver coisas como você foi induzido a pensar que são. Tá? Então é muito próximo da indução, os perigos da projeção humana. Nenhum de nós passa mais do que 5 minutos, gente. E olha se é que chega a passar 5 minutos sem pensar no futuro. Nós estamos estabelecendo narrativas, projeção do futuro. Agora, o que vai acontecer daqui a pouco, depois, etc. Existe aí o perigo do wishful thinking. A gente tem uma tendência a desejar a narrativa, para o bem ou para o mal, tá? Pessoas mais agradecidas ou pessoas mais ressentidas, por conta desse viés afetivo, de postura existencial, as nossas projeções são influenciadas e, portanto, as nossas induções carregam esse tipo de viés, tá? De maneira que a indução tem suas fragilidades, tá? E é muito próximo a indução do domínio da experiência / opinião. A experiência é o estoque de vivências de alguém. Então, assim, se você tem um domínio, um âmbito, vamos mais precisamente, um âmbito vivencial tal, as coisas que você induz estão necessariamente de acordo com isso. Isso quer dizer, inclusive, as coisas que você percebe. Se você tem um domínio vivencial curto, você terá, evidentemente, condições indutivas igualmente curtas. Você vê menos, você percebe menos. Você pode estar diante dos mesmos fatos, pessoas com estoques de vivências diferentes. Elas vão perceber diferentemente a objetividade dos fatos, de tal maneira que elas vão induzir de maneira diferente. Tá? E o que reforça o aspecto psicológico subjetivo envolvido com a indução. Por isso que ela também é tão próxima da opinião. Opinião é uma impressão. A opinião difere de um conhecimento porque ela tem um aspecto mais fluido de uma impressão. Olha, eu acho tal coisa. Tá? Isso daí mais revela, tá, a psique do sujeito do que a cognição propriamente dita. Tá? Então, a indução sempre é um pouco problemática. Tá? Então, você nunca pode inferir uma coisa indutivamente e dotá-la de certeza. É claro que existem induções e induções mais fortes. Todos somos mortais, os homens são mortais. É uma indução, obviamente é uma indução muito sólida. Se você já tiver feito 40 anos, por exemplo, você já vai ter passado pela situação de todo mês ir a enterro de alguém, porque os adultos da tua infância estão morrendo, todos, sem exceção. A partir dos 40 anos não vai ter mês que você não vai em 1, 2, 3, 4 enterros. Então, é assim vai ser. Você sabe que todos morreram, você também já espera a sua morte, mas rigorosamente é uma indução. De maneira, conheço todos os homens para dizer que não existe um que será imortal e eu vou estar vivo para ver a imortalidade de um. Obviamente é um exercício aqui enquanto uma especulação, mas é óbvio que é uma afirmação sólida. Tá? Mas agora, se você fizer o mesmo raciocínio, passa um lourão de capacete vermelho naquela esquina todo dia às 10 horas da manhã. Você viu hoje, amanhã, depois, você cria uma regra. Passa um lourão, um capacete vermelho naquela esquina todo dia às 10 horas da manhã. Tá?
E o que acontece? Você cria essa regra. Por quê? Porque é um hábito, porque tem uma regularidade, porque tem um padrão. Você viu uma, duas, três. Então, premissa 1, ele passou hoje. Premissa 2, ele passou ontem. Premissa 3, ele passou antes de ontem. Premissa 4, antes de ontem. Então, por um estoque de premissas, você criou uma regra geral. Passa um lourão de capacete vermelho naquela esquina todo dia. Tá? O que acontece? Obviamente é uma regra que pode ter algum valor, mas ela é frágil, num certo sentido em ampla perspectiva. Esse lourão pode passar lá todo dia porque ele trabalha ali perto, um dia ele pode perder o emprego, um dia ele pode morrer, um dia ele pode mudar, um dia pode não sei o que, enfim, etc. Tá? Então, obviamente, você tem que ter um bom senso para aquilatar o que é uma generalização devida, o que é que é o caso do razoável, o que é uma generalização estúpida, o que é uma generalização apressada, enfim. Avaliar a qualidade da generalização é exatamente você ser razoável. Tá? Agora, sempre com o pé no chão, que a razoabilidade não tem o rigor da racionalidade. Vamos dar um exemplo aqui, bastante usado, de um autor moderno, que é o Bertrand Russell. Bertrand Russell deve ter falecido há uns 30, 40 anos, talvez. Tá? E essa é uma tirada clássica dele para mostrar o perigo do raciocínio indutivo, e que rigorosamente é o perigo das relações amorosas. Tá? Você sabe que alguém te ama por um processo de indução. Você vê, a pessoa tomou cuidado de mim, foi séria nisso, a pessoa agiu tal, então eu infiro indutivamente que ela me ama. Eu tenho um estoque de premissas que me leva a uma regra geral: ela me ama. Tá? Ponto. Agora, o que ocorre? Amar é tomar cuidado. Então eu vou ver a X, Y hipótese, logo ela me ama. Por quê? Porque tem esse exemplo de cuidado. Tá? Enfim, é assim que você vai inferir se alguém te ama ou não. Tá? E é assim que o Peru fez também. Tá? O Peru do Bertrand Russell passou por esse processo. Tá? O Peru tinha um domínio vivencial curto e tomou as conclusões dele. Nós podemos ter um domínio inferencial maior, vamos aquilatar melhor os atos, mas nunca se esqueça que muito experiente do psicopata, que é aquele que não ama ninguém, é agir como um relógio, de maneira correta para ganhar a tua confiança. Uma vez que ele ganha a tua confiança, ele vira a chave. Foi sincero com o propósito de ser insincero no último ato. Então, enfim, essa brincadeira que deixa um estoque de verdade reflexivo aqui. Vamos ver o caso de um peru que foi colocado pelo seu dono numa granja. Ele era alimentado diariamente, às 9 às 17. Rigor, repetição, tá? Aquela coisa, podia confiar que iria vir a comida. Tá? Observou que o seu dono alimentava nesses horários todos os dias, todos os meses, nos dias frios, nos dias quentes, com sol ou com chuva. Nunca falhava a alimentação no nosso peru. Tá? Uma alimentação nunca falhava, ele não sentia nem fome nem ansiedade. Tinha uma vida mansa, o peru. Tá? Sempre que ele estava resfriado, o dono lhe dava uma atenção especial e medicamentosa. Devia até chamar lá veterinário para tomar conta de peru e etc. Muito quente, ligava o refrigerador da granja. Muito frio, aquecia a granja. Nosso peruzinho tinha vida confortável. Tá? Meu dono me ama. Foi a indução do peru. Exato. Ele recebe todos os cuidados possíveis, graciosamente. Até que o peru teve uma sacada. Tá? Certa feita, o peru foi levado à casa do dono. Olha como é que ele deve ter se sentido honrado. Havia muita gente lá. Crianças brincavam com o peru, tinha decoração. O peru sabia que era uma festa para ele. Todo mundo tinha o peru como centro das atenções. Né? Era dia 24 de dezembro e ele foi para degola. Glu, glu, glu. Exato. Ele tinha, no âmbito de vivência dele, todos os elementos para crer na correção
da indução, o meu dono me ama. Mas, rigorosamente, ele era o objeto da satisfação do dono, tá? E o cuidado era o cuidado para que o dono ceiasse melhor. Isso aqui, então, é uma anedota que não é propriamente só uma anedota de divertimento, é uma anedota metafórica, ela mesmo é em si uma indução por analogia, tá? Ela mesmo mostra de uma forma analogada o problema da indução, tá? A gente leva para todos os nossos domínios. Precisamos, vou repetir, da indução e da dedução. Um personagem aí clássico, Sherlock Holmes, tá? Ele sempre fala que deduzia as coisas. Eu vi um fiapo de lã da cor X na manga de não sei quem, esse não sei quem trabalhava no não sei o que, logo isso, porque fiapos desse tipo vêm de não sei aonde e esse tipo de trabalho leva a pessoa a não sei o que, etc. Esse é o esquemão clássico, todo mundo conhece, que o Sherlock Holmes operava e que ele apresenta simples dedução. São deduções decorrentes de indução. Este fiapo de tal coisa quer dizer isto, pessoas nesse trabalho têm isso são generalizações indutivas. Ele estabelece induções, das induções estabelecidas decorrem as deduções. Esse é o mecanismo fundamental da inteligência. Capturar verdades de fato, seja de um fato na frente, seja as generalizações razoáveis que decorrem disso, para daí tirar-se as deduções. Tá? Esse é o grande esquema, tá, da inteligência nossa. Usamos as duas espécies de raciocínio. E só se limitar à racionalidade lógica é impossível viver só com esse recurso. Tá? E essa às vezes é uma pretensão dos nerds, tá? Uma pretensão da certeza, uma pretensão de um controlismo, tá? Que não é possível. Vamos entrar no tema dialética, feitas essas explicações, tá? E a dialética, é importante a gente salientar, dialética tem que andar junto com a lógica e a lógica tem que andar junto com a dialética. O divórcio das duas disciplinas é o divórcio da inteligência. É tentar só estar no domínio do dedutivo ou tentar estar só no domínio do indutivo, o que é impossível. Todos os antigos falavam em lógica e dialética no sentido da mesmo conjunto, conjunto indivisível, e não lógica e dialética como duas coisas separadas. Você não pode querer um rigor maior do que a natureza do assunto vai te permitir, tá? Você não pode querer isso. Lembrem da observação que a gente já falou, lógica não se presta a inferir comportamentos humanos. Dialética te ajuda a inferir comportamentos humanos dentro de limites das situações, tá? Ou seja, há um aspecto fluido nisso daí, do razoável, tá? Se você não tiver nenhuma expectativa, nenhuma ideia de um comportamento humano futuro, a vida é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Agora, se você quiser ter certeza dos comportamentos humanos, também a vida é impossível. Tá? Então, tenham muito bem essa ideia da razoabilidade. Isso reforça, inclusive, uma atenção que eu dei a vocês todos, da necessidade de se estudar a lógica informal, aquela que não é dependente absolutamente da forma, que não é negadora da forma, porque aí ela seria paraconsistente, tá? Mas ela é informal, que ela
alcança domínios sem estar adstrito a domínios que não estão totalmente adstritos ao domínio da forma pura da razão. Tá? E, portanto, é uma lógica do razoável. A dialética é a antessala dessa lógica informal. Por dialética nós dizemos muitas coisas, e normalmente dialética é muito mal entendida. Hoje dialética é entendida como diálogo, num esquema em que qualquer diálogo seria dialética. Os diálogos até têm estrutura dialética, mas não quer dizer que por ser diálogo, seja, inclusive na estrutura dialética, seja propriamente dialética no sentido que a gente vai empregar aqui. E eu vou deixar isso muito claro. Hoje existe uma maldição de achar que negociação é ato dialético. Negociação pode decorrer de diálogo, tá? Mas daí a ser dialética é outra coisa, tá? Que nós vamos verificar aqui. Qual que é a propriedade marcante da dialética? É o dinamismo. A realidade é dinâmica. Tudo está sujeito ao movimento, como nós já vimos. Se está sujeito a um movimento, está sujeito à negação. Vicente está dessa forma, nesse estado, nessa posição. Eu sou dinâmico. Tá? Então, quando você conceituar Vicente, você já tem que conceituar com o conhecimento de que qualquer conceituação, qualquer proposição de um estado meu vai ser alterado pelo não. Não é mais esse estado, é aquele estado. Tá? Então, o dinamismo versus o estatismo. Sempre a dialética considera a negação do que ela afirma, de tal maneira que, num certo sentido, a dialética é um atrito entre o que ela afirma e a possibilidade de negar. Tá? É um atrito de posições antagônicas, num certo sentido, vistas num grau de alto rigor que tudo tem em si um antagonismo nessa forma que a gente está tratando aqui. Tá? Sócrates deu início à maiêutica. Tá? A abordagem que Sócrates deu se chamava maiêutica, que é o nome primeiro da dialética, antes dela ser mais refinada, tá? Que já tinha um esquema de tese, antítese e síntese. Tudo tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Tudo está se sintetizando. Tudo isso está, a realidade está funcionando assim. O Vicente, tese, antítese, síntese. Eu não pulo da tese para a síntese, eu tenho um elemento no meio dessa transformação. Isso é assim na estrutura da realidade, das coisas, já vista desde lá de Heráclito, como a gente já tratou aqui, e ele pôs isso na estrutura do pensamento, na maturação humana, e etc. E isso tudo foi registrado nos diálogos platônicos, tá? Que, veja bem, os diálogos platônicos, ou seja, já é uma forma dialética, tá? Que veja aqui, ele já bebeu alguma forma de diálogo para mostrar exatamente esse saber decorrente do atrito de posições contrárias, do atrito entre teses e antíteses para se chegar em sínteses, que por sua vez vão ser tese de outras antíteses que vão ser sínteses sucessivas. Tá? Esse é o processo do saber. Tá? Nós sabemos da maiêutica socrática pelos registros nos diálogos de Platão, diálogos esses que já usavam essa própria estrutura. Tá? E até que veio a dialética aristotélica. Então Aristóteles dedicou uma obra inteira ao estudo da dialética, em que há um paralelismo do movimento das coisas no mundo, há um paralelismo do movimento do pensamento, há um paralelismo do movimento nas interlocuções humanas. Tá? E é o Tratado dos Tópicos. Os tópicos são um tratado de média complexidade, não é um tratado assim, para quem nunca leu literatura primária filosófica, não dá para ler. Mas depois que lê alguma coisinha de literatura filosófica primária, dá para assumir os tópicos. É uma boa porta de entrada para ler Aristóteles. Tá? E é um tema muito bom, porque vai versar exatamente a capacidade de discernir, de bem dialogar
sabe? De estabelecer verdades, de ver a zona do razoável, pôr as coisas no seu devido limite, tá? Dar graus, ponderar em graus diferentes a veracidade de coisas, etc. Tá? E depois há um tratado mesmo que debruça sobre a atividade dialética, muito importante. E esse tratado depois veio a ser superado em qualidade pela Disputatio medieval. Disputatio medieval, nós vamos ver um pouco mais adiante, foi uma abordagem dialética para estabelecer debates e geração coletiva de conhecimento, que foi o primor que já houve da atividade dialética, foi o primor que já houve da colaboração intelectual. É uma lástima que isso se perdeu. Tudo que se produz hoje nos ambientes acadêmicos, nos ambientes coletivos, é muito pobre em termos de método, se comparado com a Disputatio medieval, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A lógica moderna, tá? A lógica moderna evoluiu muito em relação à lógica clássica. A dialética não. A dialética que a gente vê por aí, ela perde para a ideia da Disputatio medieval. Tá? Tomara um dia as pessoas consigam pelo menos entender isso, tá? O que foi a Disputatio medieval. Filosofias dialéticas e lógicas. Existem próprias construções filosóficas, ora mais orientadas a uma abordagem dialética, ora mais orientadas a uma abordagem lógica. Tá? Vamos ver aqui. Exemplos das filosofias mais dialéticas, as filosofias do Socrates, acabamos de dizer, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles é o pai da lógica, tá? Mas mesmo assim ele não escreveu suas obras com um formato lógico, ele escreve tudo em formato dialético. Fulano achava isso, Beltrano achava aquilo, tese e síntese, a tese e antítese, me perdoe. Tese e antítese, daí ele faz uma síntese intermediária, aí ele coloca outra antítese e outra síntese, até que em cima de tudo ele faz uma nova síntese. Tá? Então é uma estrutura de diálogo, de atritos, de purificação. Tá? É um processo assim de purgas pelo atrito entre teses e antíteses. Tá? E as filosofias tomistas também. São Tomás de Aquino, nós vamos ver aqui um exemplo mais para frente, escreveu no formato dialético e com o primor da Disputatio. Tá? E as filosofias analíticas. Descartes, penso, logo existo. Olha que raciocínio absolutamente dedutivo. Penso, logo existo. Ele tenta extrair a existência dentro do pensar. Tá? Spinoza, tudo que se limita por algo da mesma categoria. Também, outra proposição que decorre de uma dedução lógica. Só algo da mesma categoria pode limitar a mesma categoria, porque categorias diferentes não se limitam, porque teoricamente nem se encontram. Tá? Então, assim, também um raciocínio absolutamente a priorístico, tá? E, portanto, analítico. Mário Ferreira dos Santos, que no Calheiro tem uma obra filosófica, tá? E em que ele vai dizer algo há. Algo há. Então, algo há, o vazio não deve haver. Tá? E a partir disso, tá? Ele estabelece as regras de dedução do sistema filosófico que ele propõe, tá? Da filosofia concreta. Mas, curiosamente, o Mário tem essa grande obra da filosofia concreta num formato lógico, mas ele dedicou uma obra dialética, que é a Decadialética, Princípios da Decadialética, que é um primor. Tá? É um primor. Tá? No domínio dialético, nós vamos não só usar, gente, raciocínios indutivos. A dialética precisa da indução, evidentemente, mas ela também precisa da dedução. Por isso, inclusive, a gente aprende aqui num curso primeiro a dedução antes da indução. Mas na hora do emprego da inteligência, você tem que separar muito claramente o que é uma demonstração do que é uma opinião. Demonstração tem que decorrer puramente da razão. Tá? Ponto. O todo é maior que as partes.
Isso é algo exclusivamente um produto de razão, tá? Em que você vai aderir usando a sua inteligência única e tão somente, tá? É o caso dos axiomas, tá? E a opinião? Opinião é uma verdade ou é uma proposição com pretensão de verdade. Opinião que está cinzada aqui é uma opinião com maior grau de rigor daquele que eu usei lá atrás. Opinião, um perigo de uma simples impressão subjetiva. Opinião aqui, propriamente no domínio dialético, tá, rigorosamente falando, é uma proposição com pretensão de verdade, mas que passa por considerações subjetivas mais rigorosas. Não é opinião de qualquer um. Opinião, como está dito aqui, não é qualquer opinião, para ser válido dialeticamente. Mas é a opinião dos sábios. São as opiniões geralmente aceitas, tá? São as opiniões de autoridade desinteressadas, tá? Ou baseadas em provas, tá? Isso tudo é o que vai te levar a uma possibilidade de indução dentro do razoável. Se você for levar qualquer opinião tomada como qualquer impressão subjetiva, tá? Aí, enfim, você não tem dialética nenhuma, você tem papel de imbecil. São as pessoas debatendo em Facebook. As pessoas debatendo em Facebook não faz dialética nenhuma, elas simplesmente estão trocando impressões subjetivas. Fez, não fez, quer dizer, eu gosto, eu não gosto. Não tem nenhuma pretensão de objetividade, tá? É simplesmente troca de impressões, é simplesmente rixa, tá? Não tem uma pretensão de transcendência objetiva, tá? Então, isso aqui já vem de Aristóteles. Para você considerar as opiniões, já tem que passar um filtro, tá? Você não vai discutir a opinião de qualquer um. Opinião de qualquer um você ignora. Você ignora, tá? Ponto. Simples e direto assim, tá? Aí, a opinião de qualquer um que vá dar base em indução é aquelas induções do mas eu acho. Eu tenho o direito de achar o que quiser. Ok, você tem o direito de achar o que você quiser. Agora eu tenho o direito de saber filtrar o que eu vou levar em consideração para as induções, tá? Em consideração para as regras gerais, tá? Para a constituição da generalidade, ou para a veracidade dos dados, etc. Diálogo dialético, qual é o espírito dele? Ele tem que ter um espírito não agonista, mas colaborativo. Aqui que é agonista? Agonista é porrada, confronto, ringue, um ganha e o outro perde, é disputa, é rixa, tá? E a quase todos os debates públicos, seja institucional, seja na rede social, seja no dia a dia, a linguagem não é usada dialeticamente. Ela é usada na acomodação de interesses, para resolver assuntos, para negociar assuntos, ainda que seja por necessário e devido, mas tem que entender que não é dialética. A dialética só existe quando o espírito é colaborativo. Duas pessoas estão colaborando, trabalham juntas, para quê? Para a verdade. Para a verdade desinteressada. Preciso saber de uma coisa, o que você acha? Mas eu não quero que você ache, não pergunto se você gostou, se você não gostou, se você vai se sentir preterido, ou se eu tenho que negociar e dividir com você alguma coisa. Não, você me confirma, você me refuta pela sua sinceridade em relação à objetividade daquilo. Inclusive a sua objeção sincera me ajuda a minha filtragem, a minha elaboração do processo. Isso é um espírito colaborativo com um processo individual de formação das crenças, tá? É a ideia de ter revisão, ter a segunda opinião, ter isso no espírito que no limite todos estão colaborando para a obtenção, no mínimo, de uma crença melhor, no mínimo de uma crença melhor, e que ninguém está irritadiço, ofendido, ou não há interesses em que seja assim ou seja assado. Neste caso seria agonista. Quando você disputa algo, no sentido que você briga por algo, você luta por algo, há um interesse entre esses, algo, uma retenção, um privilégio,
ou alguma vantagem, alguma preterição, um problema de poder, tá? Pode ser até um simples ego, tá? Mas assim, então a maioria das interações humanas podem ter estrutura de um diálogo, mas elas não são dialéticas, porque são pouquíssimas as situações, pouquíssimas as pessoas e em pouquíssimas situações estão efetivamente orientados só, eu quero saber mais, ponto. Isso é muito pouco, isso é muito raro, tá? Para que o diálogo dialético exista, há necessidade de ter um acordo quanto ao sujeito, e só o P está em discussão. Só que é um vício muito comum, todo mundo aqui já viu várias vezes, as pessoas estarem debatendo e estão falando coisas diferentes. Para que você possa desenvolver um diálogo efetivamente dialético, ou seja, ele ter realmente rumo a uma objetividade, uma colaboração efetiva para o verdadeiro, há de haver um acordo. O acordo aqui não é uma convenção, há de ter um ponto de partida. Falamos do mesmo sujeito, há de haver uma verificação, estamos falando da mesma coisa, tá? Ou não estamos falando? O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. De que Brasil nós estamos falando? Do Brasil social, do Brasil neste viés, do Brasil nessa... Parece um termo altamente ambíguo. O Brasil é mesquinho, o Brasil é amoroso. Mas nós estamos falando de Brasis extremamente diferentes. Pode ser um Brasil representando o Estado brasileiro, pode ser o Brasil representando uma classe social brasileira, pode ser o Brasil falando da historicidade brasileira, pode ser... Então assim, e é muito comum as pessoas partirem de expressões, tá? Em que o sujeito é ambíguo, tá? E cada um assumir o sujeito em uma acepção, dentre as várias possíveis, e ficar numa discussão, mesquinho ou é bondoso, que não chega a nenhum, porque na verdade não estão discutindo, está cada um no seu lugar, em que é um lugar diferente do outro, não há oposição do ponto de vista dialético. Pode haver oposição de hostilidades, pode haver oposição afetiva, pode interessar do ponto de vista político, prático, afetivo, justamente o não acordo com o S, tá? Sempre a evasiva é não fazer o acordo com o S. Você pergunta algo num sentido, a pessoa responde no outro. Ela muda o predicado como se estivesse mudando o predicado do mesmo sujeito, mas na verdade falam-se de sujeitos diferentes. Então não há acordo quanto ao sujeito, ponto, já não existe. Você só pode debater sobre o predicado, só isso. Tá? Sobre o sujeito, ou já tem um acordo, uma conferência que estão falando do sujeito, não, nem começa a debater. Exatamente, tá? E aquilo tem a tendência de se intoxicar. Um detalhe muito importante, os debates vãos. Poucas coisas são tão tóxicas e a gente não percebe quanto o debate vão, o debate desordenado. Isso tem um peso afetivo. Conviva com pessoas dispersas. Sejam dispersas por um problema qualquer, cognitivo, de estilo, de não sei o quê, ou por maldade mesmo. A dispersão é uma forma de evasiva existencial. Isso é altamente tóxico, gente. Isso é muito tóxico. E não perca teu tempo, porque não é só uma perda de tempo. Não é só você jogar esse precioso recurso que você tem chamado tempo no lixo. É também você estar se intoxicando, mesmo que você não perceba. Tá? Nós precisamos de uma ordenação. A vida humana é uma articulação entre a afetividade e a razão, tá? E a inteligência. Então, assim, tome muito cuidado com a afetividade que chega. Afetividades dispersas, fúteis, vãs, dentro desse tipo de debate solto, falar qualquer coisa, impressões, achismos, e te leva a lugar nenhum e te intoxica afetivamente. Aí você vai ter que fazer um grande trabalho da inteligência para excretar esse tipo de coisa, tá? E que é bem complicado, tá? É algo que a tua sanidade agradece se você se filtrar um pouco mais nas falsas dialéticas, tá? Ou tem situações da vida que você vai ter que dialogar fora do domínio dialético, ok, mas tenha clareza quanto a isso, tá? E que é aquilo que eu vou mencionar agora. Jamais confundir dialética com negociação. No EAD há um texto bem preciso sobre isso que deve ser lido.
Nós vivemos uma cultura em que a negociação é fomentada. A negociação é comentada e ela é fomentada, me perdoem, e ela é fomentada como um viés positivo. O importante é negociar. As partes conversaram e negociaram. Como se negociação fosse uma questão de paz. Até pode ser, mas a boa, né? Sabe qual é a regra da negociação, né? Vocês sabem qual é a regra da boa negociação. A regra da boa negociação não tem nada a ver com a regra da dialética. A regra da boa negociação é conversa suave, serena, com o pau na mesa. O porrete está na mesa da negociação. Negociação é um problema de poder, gente. Tá? Não é um problema de verdade. As negociações resolvem questões e conflitos distributivos, seja de dinheiro, seja de cargo, seja de posição, seja de afeto. Tá? As relações interpessoais negociam afetos, num sentido mais das vezes em que o porrete que está na mesa é o porrete do desprezo. Exato. Tá? Então, isso não tem nada a ver com dialética. Dialética é vamos descobrir se a gente se ama. Vamos descobrir se a gente se ama. Pode até fazer uma negociação, um ponto ou outro, evidentemente, mas o fio condutor é dialético, de descoberta da verdade. Vamos descobrir a verdade dos nossos afetos. É diferente do vamos negociar afetos, levado a um sentido evidentemente ruim. Tá? Então, nossa cultura que fomenta a negociação, dá à negociação uma aura de dialética, justamente para pseudo dourar o resultado que ela chega. A verdade é a verdade, não depende da convenção. Tá? Quando eu falo tem que fazer um acordo com o S, é uma verificação se a gente está partindo do mesmo ponto como condição, mas não é propriamente uma convenção de estabelecimento. Pode ser, aí tem isso dentro do bom senso, sabe? Não é um estabelecimento de uma verdade porque a gente fez uma convenção. Tá? A busca da dialética é por verdade, não é consequencialista, não há concessão. A verdade é a verdade, independente das consequências dela. A negociação, por sua vez, se faz em função das consequências. É melhor eu negociar com você tal coisa do que arcar com as consequências de brigar, arcar com as consequências do uso do teu porrete que está na mesa, e etc. Tá? São lógicas completamente diferentes. E os negociadores tentam fazer dourar a atividade deles, porque eles não são. Precisamos negociar, gente. Negociação é fundamental, nós vivemos em sociedade, nós temos que cuidar de relações de poder, que eu posso, que você não pode. Tá? Mas entenda muito claro essa lucidez. Uma boa negociação está no domínio da ética. Tá? A boa dialética está no domínio da moral. Tá? São coisas aí diferentes. Ética é um domínio de estudo da viabilidade da convivência. Tá? Moral é o domínio do estudo da ação humana conducente à felicidade e independentemente da dimensão social. Tá? Pode até ser em favor da dimensão social, mas é independente dela. Tá? A busca por negociação então é de poder, é o domínio que nós vivemos entre poderes que têm que ser administrados em cada qual. Tá? E portanto ela é consequencialista. E a concessão é pressuposta. Se você participa de uma negociação, supõe que você vai conceder alguma coisa. Justamente, a essência central de uma negociação é o espírito, é o problema distributivo. Então você faz um ajuste de distribuição. Tá? E por que usa diálogo? Tá? Eventualmente você já tem uma negociação justa, mas não é dialética. Surgiu da busca da verdade por ela, e independente das consequências dela, você já não está mais no domínio dialético. Tá? Um domínio dialético tem que estar estabelecido numa situação tal que eu vou propor coisas, você vai, eu vou propor uma tese, vai propor uma antítese, nós vamos sintetizar. Eu posso aderir à tua posição, você pode aderir à minha. Inclusive eu devo aderir à sua posição ou vice-versa, se sua posição é francamente melhor. Seus argumentos são muito mais sólidos. Eu tenho que me deixar convencer pela razão na dialética.
Na negociação, não. Eu falo, não quero nem saber se você tem razão ou não tem razão, mas o meu interesse é esse, é isso que eu vou fazer. Se não vai, é outra coisa. Exato. Ou é outra a lógica. Tá? Então, não tenham, nunca tenham essa ingenuidade de confusão. Essa ingenuidade nós somos todos convidados a cair nela todos os dias. Vamos falar agora um pouquinho da disputatio medieval. No âmbito medieval, havia duas formas de ensinar e gerar conhecimento. Existia a lectio, que é uma demonstração. Demonstração, ponto. Vai lá e estabeleça os axiomas, ajude a entender os axiomas. Tá? Domínio claramente racional. E a disputatio, claramente um domínio dialético. Tá? A disputatio se organizava, seja individual ou seja coletivamente, na seguinte forma. Tá? Quando eu falo individual e coletivamente, não se esqueçam que individualmente nós somos dialéticos. A nossa consciência opera dialeticamente entre uma multiplicidade de vozes. Nós temos vozes que falam uma coisa, nós temos vozes que falam outra, e nós temos vozes que julgam. Tudo dentro de nós mesmo. E por isso a dialética é tão entrosada com o todo da realidade. A realidade física, a realidade do conhecimento, a realidade da consciência dialética. Nós temos toda essa multiplicidade de vozes dentro de nós no que se chama consciência. E nós sabemos quando a voz que fala isso e a voz que fala aquilo e o juiz que fingiu que não viu. Nós sabemos qual voz está sendo sincera, qual voz está sendo insincera. E nós sabemos quando nós, quanto juízes dessas vozes, manipulamos para um lado ou para o outro. É assim que funciona. Tá? A realidade, bem-vindo à realidade. Tá? Então, o estudo rigoroso da dialética é um estudo que provê também autoconhecimento. Quando nós falamos na dialética tomada coletivamente, é uma colaboração de uma grande consciência unitiva. Tá? E isso tem que ser feito dentro de um rigor. Se no domínio intrapessoal já é complicado, imagine no domínio interpessoal. Tá? E aí os medievais estabeleceram esse rito da disputatio, que tem o nome de disputa, mas não tem que ser visto como disputa no espírito agonista. Tá? Ela tem uma estrutura de disputa, mas efetivamente uma colaboração. Tá? E que assim que se ordenavam os debates e a geração coletiva do conhecimento. E assim que se deve ordenar uma mente individual, tá? Provendo o seu crescimento. Vamos lá. Como funcionava tomado na perspectiva coletivizada? A questio. Alguém estabelecia uma questão. Por exemplo, as obras de São Tomás de Aquino são ordenadas nessa forma. O livre-arbítrio existe ou não existe? O livre-arbítrio existe ou não existe? Como nós já falamos, eu tenho que estabelecer uma proposição. O livre-arbítrio existe ou não, para que seja verdadeiro ou falso. E nós vamos ter que parafrasear por todos. Por que teria que ser parafraseada isso? Eu faço essa proposta e eu estabeleço num domínio de debates, tá? Quem vai participar da disputatio tem que parafrasear. Qual é o grande foco dessa paráfrase de cada um? Estabelecer em suas palavras a proposição do proponente. Mostrar que entendeu, que está de acordo com o S, livre-arbítrio. Claro que com o P também, mas com o S em especial. O P é que vai ser disputado, mas o S tem que ter. Então, livre-arbítrio existe. Isso quer dizer a faculdade humana de decidir isto, ou o espírito de iniciativa humana. Então, seja qual for a paráfrase que você fizer, mas você tem que fazer uma paráfrase sua,
sobre a questão. Então, depois que todos parafraseiam, tá, a questão, aí o proponente vai qualificar e vai dizer: ok, você entendeu a questão. Ok, você entendeu a questão. Não, você não entendeu a questão. Para filtrar que efetivamente a questão é a mesma. Estabelecido o domínio só das mesmas, da mesma questão em disputa, segue-se para o próximo passo, que é aí conhecer a posição pró. A posição pró, a posição favorável em relação à pergunta da questão, veja, vou repetir, só vai ser levado em consideração depois de um critério de verificação do entendimento da questão, tá? Tal que o proponente confirma a paráfrase da questão feita pelos participantes. Aí se estabelecem as posições pró. Depois de serem arguidas as posições pró, vão ser ouvidas as posições contra. Mas para que você possa fazer uma posição contrária, o seu primeiro dever era parafrasear a questão pró. Se você não parafrasear a questão pró, a sua posição contra nem vai ser ouvida. Então o camarada que traz a posição contra parafraseia as prós para ter aceitação ou não. Tá? Se aceitas e se concordes, então ouvem-se as prós. Vem a réplica, ouvem-se as contras, me desculpem. Vem aí a réplica das posições pró, que por sua vez tem que ser precedida da paráfrase das posições contrárias. Só depois disso se toma a resolution. Só depois desse processo de rigor que se vai tomar a resolução. Ou seja, será a síntese da tensão entre a antítese estabelecida lá, entre a tese estabelecida lá na question, atritada com as antíteses que vieram. Aí tem posições pró que reforçam a tese, posições contra que são antítese à tese, a réplica, por sua vez, que é um novo reforço, ou seja, é um processo de atritos, de purificação até que você chega na resolution. Tá? E esta era um processo, obviamente, denso, mas que dá um rigor. Nós já estamos, necessariamente, como eu estou fora do domínio lógico, eu estou fora do racional absoluto, nós estamos na zona do razoável. Isso aqui é um esforço para que se fale de um razoável, propriamente dito, que tenha níveis de rigor aceitáveis, tá? E não que fica uma questão de achismos, de fulano falou, outro disse, etc., fora de qualquer espírito agonista ou fora de interesses, etc., tá? E a estrutura da disputácio medieval. Quem hoje, modernamente, tem uma inspiração nisto, mas infelizmente em termos práticos a estrutura é muito avacalhada mesmo, seria um processo judicial. Os processos judiciais são divididos, eram divididos para ser assim. O processo judicial tem uma fase de conhecimento, depois ele tem uma fase de instrução, depois ele tem uma fase de julgamento. Mais ou menos tem esse espírito aqui, tá? E o que ocorre? Mas infelizmente quem é do meio jurídico aí sabe que tem um jeitão assim, mas é tênue, tá? Os operadores do direito nem conhecem isso aqui para valer, tá? Nem conhecem dialética básica, na realidade, em termos realistas, tá? E a disputácio medieval então proveu resultados excelentes de progressão do conhecimento e de progressão do conhecimento obtido coletivamente. Questões disputadas são muito importantes ser lidas. Questões disputadas, por exemplo, de São Tomás, espetaculares. Tá? Se além da materialidade versada ali, do que se discute lá, compreender o processo intelectual do método envolvido é espetacular. Tá? Isso fica realmente uma dica. Um dia a Casa da Crítica vai
se dedicar a estabelecer disputachos, tá? Um dia chegaremos lá. Fica aí a dica para todo mundo aprofundar neste tema e entender, muito importantemente, o que é dialética, gente. E fugir dessas noções falsas, rasas, de associação com negociação, de diálogo, de diálogos de paz, de pseudas pazes, etc. Tá? E, acima de tudo, gente, atentem que diálogo é coisa séria. E diálogos vãos intoxicam-nos, tá? Afetivamente. E, portanto, também nos intoxicam intelectualmente. Muito obrigado e até a próxima aula.